Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso 6º dia de aula, de Geografia Bíblica 1, é o último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Nós estamos falando agora sobre os vales e os planaltos, em especiais as planícies, né? Agora eu quero estar gastando um tempo com vocês falando dos vales. Acabamos de falar sobre o Vale de Jezreel, onde acontecerá a grande batalha do Armagedon. Mas agora eu quero falar do Negueb. A gente vai falar um pouco do Negueb. Eu lembro que o Felipe, nosso irmão Felipe, tinha perguntado sobre o Negueb, né? Então, Felipe, leia para nós aqui, meu irmão, Negueb, por gentileza. Ou Felipe ou Elaine? Negueb. O termo hebraico é Negev e significa seco, árido. Em grego, Peraí, pastor, porque tá bem pequeno para mim ler aqui. Deixa eu ler aqui pelo outro. Negev. O termo hebraico é Negev, significa seco, árido. Em grego, lips e natos, na Vulgata. Austes, merides, terra austral. Muitas vezes a palavra é vertida em nossas versões bíblicas, simplesmente por sul. Limita ao norte com os montes de Judeia, a oeste com o Mediterrâneo, a leste com o deserto de Sim e Arabá, e ao sul com Cádiz. De Berseba até as cercanias de Cádiz estende-se uma vasta planície, ou quase planície, sulcada por numerosos vales, que convergem para o Aoud, Gaza, e o Aoud El Arish. O material de aluvião depositado em suas estepes constitui a maior parte de suas terras cultiváveis. Dificilmente chove na região. Existem, entretanto, lençóis d'água no solo. Por isso, na vastidão arenosa, foram cavados poços como os de Abraão e Isaque. O nível da região desce rapidamente na direção da planície de Arabá. Nos dias do Antigo Testamento, havia 5 províncias negevianas. De Judá, dos Jereamelitas, dos Queneus, está em 1 Salmo 27:10, dos Quereteus e de Caleb, 1 Samuel 30:14, lá em cima é 1 Samuel 27:10. Essas ocupavam as terras de pasto e próprias para plantio entre Berseba e Bir-Riquim. Meu Deus do céu, pastor, que nome, hein? Não, esses daqui são nomes, pode pular. E as vertentes ocidentais das terras altas centrais de... Meu Jesus! Curache Carnube, meu Deus do céu! Esse distrito foi ocupado por Amaleque, números 13 e 29. Podendo-se ver ainda hoje as ruínas de seus locais fortificados entre Tel Arad e Gerar. Obrigado, até aí, meus irmãos. Pode ver, irmãos, é chamado de Caminhos do Sul. Então, assim, por isso que, como o irmão leu, né, terras, pode ser terras secas ou simplesmente parte do sul, como demonstra aqui esse mapa, ó, olha só. Algo bem simples, mas é bem objetivo. Toda essa região aqui, né, que é a parte sul, então que ia para onde? Para a Península do Sinai, ou para o Egito. Então, as partes mais secas, né? Lembrando que aqui está o Mar Morto. Então, né, eu sei que esse desenho ele é um desenho bem simples e rústico, mas ele mostra bem, né, seriam essas partes aqui, ó, mais para baixo, tá vendo? Né? Deixa eu mostrar outro mapa aqui, esse daqui nem tanto, também não. Deixa eu ver se eu tenho outro mapa melhor aqui para mostrar, ó. Aqui, ó, tá vendo? Esse mapa demonstra com mais clareza aqui essas regiões. Por isso que é chamado parte sul, né? Parte sul. Tá bom, meus irmãos? Então, agora olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês isso daqui, ó. Aqui é o deserto da Judéia, a gente vai chegar lá, já já. Mas deixa eu mostrar essas fotos aqui, ó.
Aqui. Olha o Negueb aqui, Felipe. Muitas vezes você está lá nessa parte, que é desértica, como vimos, tem lençóis freáticos, os cavam poços, os que ainda tem algumas vegetações, de repente vem as torrentes do Negueb, ó. Olha os turistas vendo isso acontecer, né? Como a Bíblia menciona. Aqui também, ó, seria regiões do Negueb, onde a água vem, então olha as montanhas, né? E aqui, olha elas caindo aqui, coisa linda, né? Seria essa região do Negueb. E também, não sei se vocês vão conseguir notar, mas aqui um pouco de arbusto, algumas colinas que floresceram, porque querendo ou não, acaba tendo, em algumas épocas do ano, por causa das chuvas, acaba favorecendo plantação. Ó, tá vendo? Olha que legal, né? Então, essa é a região do Negev, tá bom? Joia? Tudo bem? Então, deixa eu, inclusive, pegar e mostrar aqui para vocês no Google Maps agora. Opa. Estava pequeno? Não sei se estava pequeno. Aí, ó. Os mapas estavam pequenos para vocês, não? Quando vocês viram? Estava grande. Vamos lá. E agora, para a gente... Deixa eu trocar aqui para vocês. Essa área do Negev. Atualmente, né? Toda essa região, tá vendo? Toda essa região. Mais sul. Por isso que era chamado ao Mar Morto, né? Caminho para a Cordilheira dos Sinai. Tá bom? Tranquilo, meus irmãos? Alguma pergunta? Não, tudo certo. Tudo certo, né? Então, agora vamos para... lembrando, irmãos, que ali em Jerusalém temos alguns vales que são muito importantes, viu? Vale de Inom, Vale de Cedron e Vale de Temperion. O que é o vale, né, irmãos? É a interseção entre uma montanha e outra. Então, nas histórias bíblicas, vocês vão ver, assim como o Vale de Jezreel, o vale ele é muito importante nas histórias bíblicas. E uma coisa que os vales sempre têm, irmãos, é o quê? Que geralmente nos vales, dependendo do vale e do tamanho dele, acaba sendo um lugar muito fértil, porque se escoa minerais das montanhas, das pedras, e irriga, juntamente com a chuva, aquele lugar. Tá bom? E agora vamos para os desertos, meus irmãos. Os desertos, né? No capítulo de número 9, Desertos de Israel. Desertos de Israel. Vamos lá. Os desertos de Israel são essa região aqui do Negev. Deserto de Israel, ou seja, o próprio Negev, ele representa 60% de todos os desertos de Israel. Os outros 40% estão divididos pelo deserto da Judéia e o deserto do Sinai. Então, a parte sul de Israel, que é essa aqui, ela é, vamos dizer assim, a parte mais complicada mesmo. Podem ver que temos o Rio Jordão como um lugar muito quente. E aí, como se não bastasse, tem o deserto. Só que tem um detalhe, irmãos. Um detalhe. Por exemplo, o deserto da Judéia. Deixa eu mostrar essa foto aqui para vocês. Olha que interessante. O deserto da Judéia, diferente do deserto do Negev, que recebe águas esporadicamente, o deserto da Judéia é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês.
Só um minutinho. Onde está? Me perdi aqui na apresentação, meus irmãos, só um segundo. Isso. O deserto da Judéia é aqui, ó, exatamente ao lado do Rio Jordão. Ou melhor, desculpa, ao lado do Mar Morto. Aqui está Jerusalém, aqui está o Monte Sião, e aí, de repente, tem aquelas inclinações que descem, sentido o Mar Morto, onde aqui está Jericó, e aqui é o deserto da Judéia. E o deserto da Judéia, olha só que interessante, irmãos. É um deserto que vocês vão ver algo um pouco diferente. Essa foto aqui representa muito bem o deserto da Judéia. Ele, geralmente, quando nós pensamos num deserto, nós associamos com o Saara, não é assim? Todo deserto para nós tem essa imagem. Vou mostrar agora. Todo deserto para nós tem essa imagem aqui. Esse é o deserto, no caso, do Sinai. E muitos desertos lembram esse como do Saara. Aqui, ó, aqui é o Sinai, as cordilheiras do Sinai, né? Já o deserto da Judéia lembra mais aqui, ó, por exemplo, esse mosteiro, ó, Mar Sabá, mosteiro mais antigo do mundo e ainda habitado. Olha só. Então vocês podem ver que a vegetação. Então o deserto da Judéia lembra muito essa foto que eu tinha mostrado para vocês, né? Que é uma parte que ela é seca, mas ela não é totalmente seca. Inclusive, lembram que nós abrimos a aula de hoje lendo também um texto em que Davi estava num lugar chamado En-Gedi, lá em 1 Samuel capítulo 24, onde eu ensinei vocês a manusear a My Bible e utilizar a Bíblia pelo smartphone com os mapas. Pois é, olha só, aqui é En-Gedi, meus irmãos, olha só que coisa linda, que fica no deserto da Judéia, ó. Vou mostrar. Aqui, ó. Essa nascente é En-Gedi, onde Davi, em algum lugar, se escondeu numa caverna. Olha aqui, ó, essa região. É aqui onde o texto lá de 1 Samuel 24 fala que ele estava nas faldas das penhas, ou nas colinas rochosas. Haviam cavernas e ele e os seus homens se esconderam. E, puxa vida, agora, essa região. Então, essa região, vamos lá agora aqui, ó. Vamos pegar agora, deixa eu mudar o mapa. Vamos para o deserto da Judéia. En-Gedi. Olha lá. Olha que legal, irmãos. Tem uma nascente En-Gedi. Hoje aqui é ponto turístico, né? Podem ver. Descendo, chegando mais perto. Coisa linda, não? Mas aqui, quando a gente olha um pouquinho, ó, o que está aqui? É o Mar Morto, o Mar Salgado. Percebam? Então, Davi se escondeu em algum lugar, perto de uma nascente, numa caverna, e é nesse episódio aqui, exatamente nesse lugar, que Saul acaba indo usar o banheiro. Lembra da passagem bíblica de 1 Samuel? Saul vai usar o banheiro, e naquele momento, o que acontece? Davi tem a chance de, literalmente, fazer algo contra ele, não faz, e os seus homens dizem para ele, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Então, é essa região aqui, tá vendo?
Legal, né, irmãos? Então, depois pesquisem mais, passeiem por aqui. Hoje, durante o dia, eu não lembro agora exatamente aonde era, mas eu tinha encontrado um lugar, eu fiquei me deliciando nessa, ó, aqui, ó, nessas montanhas, tá vendo? Então, é essa região. Mas eu gostaria de voltar para essa foto aqui, que ela diz muito para nós. Ó. Essa foto aqui. Ou essa. Uma nascente. Como era chamado, nascente do cabrito, ou fonte do cabrito. E aqui, geralmente, os pastores levavam os seus gados e tinha também um curral de ovelhas próximo. E ficava nessa região aqui, ó, literalmente. Né? Lindo, né, irmãos? Bom, então, para eu concluir nossa aula de hoje, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Enquanto eu estava lendo 1 Samuel, capítulo de número 24, eu li essa passagem de Davi e fiquei muito impressionado com a expressão que estava no texto, principalmente nas versões mais clássicas, né? E eu não sei se o Reis vai lembrar, Reis, daquela série de mensagens que eu preguei, nas faldas das penhas. O Reis é a... Você lembra? Né? Eu preguei umas 3, 4 mensagens nas faldas das penhas, eu chamei a mensagem. Por quê, irmãos? Porque, de fato, quando eu estava lendo a Bíblia, e eu estava lendo a Bíblia, eu não me recordo agora se eu estava na atualizada, eu creio que sim, isso. E aí eu li o texto sagrado, né, em 1 Samuel 24, 2, que dizia: Davi e dos seus homens nas faldas das penhas das cabras monteses. E ali eu falei, faldas das penhas. Que nome estranho é esse, né? Que lugar estranho é esse? Por que faldas das penhas? E ali, enquanto eu lia esse texto bíblico, falei, faldas? Eu não lembro o que é faldas. Penhas eu me recordo que é. E aí eu fui para as outras versões, como, por exemplo, para a NVI, para versões... Fiquei lendo, né, várias versões, e ali falava perto dos rochedos. Perto dos rochedos. E aí fui para outras versões, e ali comecei a meditar sobre tudo isso. Na Corrigida Fiel diz, nos cumes das penhas. Então, Davi se esconde numa caverna no cume das penhas. Bom, isso não saiu do meu coração. E por semanas eu estava de férias, eu não esqueci esse episódio. O episódio que Davi estava fugindo com seus homens, que tinham se unido a ele, Davi com Saul com uma quantidade enorme de soldados de elite no encalço de Davi. E Deus começou a falar comigo. E ali eu fiz essa série de mensagens, e depois eu até sugiro os irmãos ouvirem, está no meu Spotify. Eu pretendo, em breve, estar fazendo um livro, né, dessa série de mensagens. E onde foi o mais forte, irmãos? Foi porque nessa série de mensagens eu trabalho com essa caverna nas rochas, num deserto, do lado do Jordão, lugar escaldante, mas Davi estava protegido numa caverna. E ele tinha uma nascente de água. Mas Davi era o rei eleito. Saul estava nos seus palácios, vamos assim dizer, protegido pelos seus soldados, mas agora já era o rei deposto. Olha que interessante. Saul correndo atrás de Davi, Davi que nem uma pulga fugindo de Saul, mas Davi estava protegido por Deus. E aqui nesse lugar tem cabras monteses, mas também tinha um curral de ovelhas. E aí eu faço um paralelo entre a vida de Saul e de Davi.
mostrando que o eleito, quando ele perde o seu chamado, ele vira uma cabra, que foi isso que Saul fez, né? Vivia pulando a vontade de Deus. Mas Davi era ovelha. E Davi demonstra que ele era tanto ovelha que ele teve poder de virar cabra, o bode, mas não fez. Porque ele teve poder de matar Saul, mas ele não tirou a vida do ungido. Ele deixou Deus punir o ungido errante. Então, meus irmãos, eu faço um paralelo em cada mensagem, assim, modéstia à parte, foi fantástico. Eu, particularmente, amo essas mensagens. Marcaram a minha vida. E eu fiz questão de deixar o título Caldas das Penhas, porque foi pela simples curiosidade. Aí eu descobri onde era Engedi. Eu fui para o mapa bíblico, como hoje nós fizemos, na My Bible, eu vi, aí eu comecei a pesquisar e dali nasceu. Você vê a geografia, a vida do servo de Deus, e ali nasce até uma coisa que eu faço, raramente eu crio um conto, um poema, que eu concluo essa série de mensagens, mostrando que ali naquela caverna, Davi mesmo fugindo, sendo desaprovado por todos, foi coroado por Deus. Ele já tinha sido ungido por Deus, mas ali foi a sua grande coroação, né? Porque ele não se torna um outro tirano. Então, por que eu estou falando e encerrando aqui, né, essa parte, né, para a gente concluir aqui, até o capítulo 10, porque, percebam, irmãos, num lugar deserto, todos nós iremos passar os nossos desertos. Pode ver que o tema de deserto é um tema muito frequente na Bíblia. Mas lá no deserto, perto também, João Batista se alimentava de gafanhoto e mel. No deserto, Davi foi protegido. No deserto, o povo de Deus caminhou 40 anos, mas não faltou nada para eles, porque não importa que tipo de solo nós estamos, o importante é que tipo de céu está sobre nós. E Davi aqui, no deserto da Judéia, em Engedi, ele realmente demonstrou que vale a pena ser fiel a Deus em meio a tudo. Porque Deus sempre vai deixar para nós um lugar seguro, mesmo que seja numa caverna, sempre vai nos livrar dos vilões e sempre vai nos coroar de glória. Tá bom? Percebam, irmãos, isso tudo aconteceu comigo por causa, né, desses estudos, desse desejo de conhecer mais a Bíblia e a geografia sagrada. Tá bom? E assim terminamos o capítulo 10, tá bom, meus irmãos? Porque o capítulo 10 também fala sobre os vales, né? E os vales a gente já trabalhou sobre vários vales, vales de Cedron, vales de Inom, e o vale é essa depreciação, onde os montes se encontram, né? Tá bom? Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo. Né? Querem falar alguma coisa? Tranquilo. Não? Estão gostando da matéria? Aí eu não gosto muito não dessa, né? Na escola eu já não gostava tanto de geografia, imagina. É muito cansativo. É muita informação, né, Júnior? Mas assim, eu sou suspeito, viu, Júnior? Eu Eu tenho gosto, amado. é difícil gravar tudo isso. Não, é por isso que também, viu, Tomé? Vai dar. Não, gravar, irmãos, isso porque eu não estou lendo diretamente o livro-texto, né? Porque senão seria muita informação. Eu estou tentando deixar a parte mais técnica para a leitura de vocês, estou tentando pegar o supra-sumo, estou tentando mostrar os lugares, porque assim, percebam, irmãos, hoje, né, quando a gente falou do Vale, o Monte Carmelo, o Vale de Jezreel, agora, né, a gente está falando para o deserto do Jordão, Engedi. Então, assim, só de vocês lembrarem desses detalhes e dos acontecimentos principais, o Monte da Transfiguração, o Monte da Bem-aventurança, sabe, Júnior? Saber se localizar, porque a não ser uma pessoa que é da área, aí ele vai assimilar com muita facilidade, né? São muitos nomes, né, irmãos? Uhum. Então, não se preocupem que na prova eu vou por um caminho... Pense, vocês me conhecem, sabem que quem não capricha na leitura, nos livros textos, nos trabalhos extras, inclusive os vídeos do professor Felipe Moraes, que está disponível na internet, que é essa aula de geografia bíblica do curso bíblico online. Irmãos, quem quiser
assisti os vídeos dele, eu gostei bastante, vou considerar como nota também dos trabalhos extras. Então, assim, né, quem faz a leitura, trabalhos extras, querendo ou não, nosso horário, né, de aula aumenta muito. E aí vai para o livro-texto. A prova eu vou ser mais específico. Porque o que é importante para nós de geografia, né, irmãos? É conhecer os pontos principais, né? Agora, é claro, se Deus nos der a graça de ir lá para Jerusalém, aí vai ser... Aí eu quero ver quem não vai ficar apaixonado. Aí eu quero ver, depois de conhecer lá cada parte, né? É um estado muito árido, né? Israel, bastante árido. Você viu só os desertos, só Negev é 60% de todo o deserto, né, Júnior? Não, a quantidade de deserto é muita escassez, né? Como a gente viu na parte da hidrografia. Deus providenciou meios, mas nunca foi fácil para esse povo, né? Deus deu uma terra para Abraão, mas era mais ou menos assim, meus filhos, vocês vão ter que trabalhar, né? Vão ter que cavar poço, né? Vão ter que... Mas é isso. Tá bom, meus irmãos? E os demais irmãos estão gostando da matéria? Sim. Então, tá bom. Beleza, então. Então, meus irmãos, Deus abençoe. Só pela misericórdia, eu só pela misericórdia. Algumas matérias vai ser assim, viu, Júnior? Fica tranquilo. Igual ler na Bíblia, chega em Levítico. Aí eu demoro para passar de Levítico. Aí duro. Mas sempre o seminarista vai ter dificuldade com uma e vai ter mais facilidade com outras. Por exemplo, você amou história eclesiástica, não foi? Poxa, nossa, muito bom. Mas muitos irmãos de história eclesiástica vão gemer. E é assim. É muito bom a escola eclesiástica. Tá bom, meus irmãos? Então fiquem com Deus. Deus abençoe. Um excelente final de semana. E que o Senhor esteja com todos. Amém. Graça e paz. Amém. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Graça e paz. Fica com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe.